A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui nesta manhã, neste monte, viemos para cá às 6h pouca da manhã. Glória a Deus, Deus, buscar aleluia. a presença do nosso Deus, o eterno, Deus de Israel, o Deus vivo. E antes de sair para esse monte, eu estava aqui pensando, enquanto vinha para cá, Glória pensando a Deus, que no aleluia. mundo, irmãos, muita gente paga o preço. Paga o preço para correr uma maratona, paga o preço para ser um jogador de futebol, paga o preço para conquistar coisas deste mundo, como Paulo falou, que as pessoas deste mundo, elas buscam a coroa desta terra. Os atletas, eles trabalham, eles se esforçam e eles pagam o preço para buscar a coroa deste mundo. E com nós não é diferente, irmãos. E eu estava aqui vindo para esse monte pensando, nós devemos também pagar um preço. Eu sei que o preço da salvação foi pago por Jesus Cristo lá no Calvário, foi pago por Jesus Cristo lá no madeiro, vertendo o seu sangue por nós, entregando-se como sacrifício vivo por nós. Mas irmãos, nós estamos aqui como sacrifício vivo também, como Paulo falou, dizendo que nós deveríamos fazer o sacrifício vivo, que é para experimentar a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós também viemos pagar o preço. Eu sei que tem muitos teólogos hoje, muitos homens que dizem assim, olha, nós não precisamos pagar o preço, porque Jesus já pagou o preço. Que história é essa de pagar o preço? Mas se você olhar na história, todos os grandes homens de Deus, eles eram homens que pagaram o preço. O que é pagar o preço? É uma vida dedicada a Deus, irmãos. Uma vida sem idolatria, uma vida sem religiosidade, mas uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de jejum, uma vida de renúncia. Esses homens também, eles renunciaram, eles fizeram seus exercícios dia após dia, eles malharam, assim como tu vai para uma academia malhar, para levantar peso, para ficar com os membros, os músculos fortes. Nós no Espírito devemos fazer a mesma coisa. Nós no Espírito devemos malhar o nosso Espírito, pagar o preço pelo Espírito, para recebermos a glória, a presença de Deus e o poder de Deus. Se nós olharmos os homens do passado que curaram os enfermos, os generais de Deus, que levantaram os mortos, que ressuscitaram mortos, que fizeram muitas coisas, eles eram homens de oração, homens de renúncia, homens que pagaram o preço, homens que abdicaram às vezes dos seus próprios prazeres, das suas próprias vidas, para salvar o perdido, para libertar o cativo e o oprimido. E nós estamos aqui neste monte para fazer o mesmo. Você que está vendo este vídeo através do YouTube, através das redes sociais, através da internet, você precisa pagar o preço também. Você precisa se entregar ao Senhor, você precisa começar a renunciar ao seu sono, renunciar à sua comida, aleluia, fazer os seus jejuns e começar a orar e orar e orar e orar. E pode ter certeza que quando você começar a orar, as cadeias já vão começar a se quebrar. Quando você começar a jejuar, você vai potencializar esta oração, essa unção, e as cadeias vão ser removidas, a depressão vai acabar, a ansiedade, às vezes essa depressão que você está sentindo, esta ansiedade, esse pânico que você tem, esse desânimo, essa procrastinação, talvez seja apenas a vontade de Deus que não está sendo cumprida na sua vida. Talvez Deus está te chamando para um sobrenatural, para um espiritual, para um tete-a-tete com Ele, para um particular com Ele. Você está fugindo deste chamado, você está fugindo desta vocação. Aleluia! Talvez você não esteja entendendo o que Deus está falando com você, mas chegou a hora de você entender o que Deus quer fazer com você, o que Deus está preparando para você. Mas você precisa renunciar, você precisa dizer basta disso, basta daquilo. Eu preciso de Jesus, eu preciso da unção, eu preciso do jejum, da consagração, da oração. Eu preciso voltar a pagar o preço, a me entregar, para que Deus possa me usar, possa me levantar. E muitas coisas você vai ver sendo removidas da sua vida, coisas chamadas depressão, coisas chamadas angústia, coisas chamadas aflição, coisas chamadas ansiedade, síndrome do pânico e um monte de outras coisas que o diabo está fazendo para te oprimir, que o diabo está a te oprimir, mas você não acordou para a realidade ainda. Você não viu que é o Senhor te chamando para um particular, dizendo hoje chegou o teu dia, hoje Maria, hoje João, chegou o teu dia, é hora de renunciar, é hora de dizer não para este mundo, basta.
igreja. É hora de fazer a vontade do Pai Celestial. É hora de fazer a vontade do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. É hora de nós pagarmos o preço. Pagarmos o preço sim. Deixa os teólogos de lado, dizendo, né, Jesus já pagou o preço. Para com essa história de pagar o preço. Não, é pagando o preço que você recebe. É pagando o preço que você é alcançado. É pagando o preço que a depressão cai por terra. É pagando o preço que todo o mal é desfeito. É pagando o preço. Se você for para uma faculdade, você quer se formar em alguma coisa, você tem que ir todas as noites lá. Você tem que pagar o valor mensal em dinheiro, que é pagar o preço, porque você trabalhou para receber o salário, para poder pagar aquela faculdade, para se formar naquilo que você quer. E ainda, além de tudo isso, você tem que estudar. Você tem que ficar horas a fio estudando. Você tem que aprender o conteúdo. Você tem que ir todas as noites lá fazer as aulas. Então isso é pagar um preço para que você atinja aquele objetivo de se formar naquilo que você almeja. A mesma coisa é no espiritual. Nós estamos na faculdade de Deus. Aqui o monte é a faculdade do Senhor, onde nós estudamos a palavra, onde nós oramos, onde nós jejuamos, onde nós pagamos o preço para chegar lá onde nós queremos chegar, na glória, no poder de Deus, na presença do Altíssimo, irmãos. Agora chegou a hora. 2026 não pode passar mais. 2026 a igreja precisa pagar o preço. Nós precisamos romper as barreiras. Nós precisamos romper as cadeias e viver no mundo espiritual, fazendo a obra espiritual, a obra de Deus. Quantas coisas têm nos distraído, quantas coisas têm tirado nós da presença do Senhor. O diabo quer nos distrair com muitas coisas, o diabo quer nos distrair com entretenimento, mas Jesus está aqui hoje para te dizer, através da minha vida, que chegou o tempo de nós abandonarmos o entretenimento. O nosso entretenimento tem que ser a palavra de Deus, tem que ser a oração, tem que ser o jejum, tem que ser a renúncia, tem que ser a obra que Deus nos deu para obrar nesta terra. Meus queridos irmãos, está chegando o dia em que a trombeta soará e subirá apenas aqueles que estiverem preparados e estiverem com azeite na sua botija. A Bíblia fala de 10 virgens, 5 tinham azeite e 5 não tinham, porque eram loucas, eram nécias. E assim está a igreja de hoje, assim está muitos crentes de hoje, loucos, nécios, porque estão fazendo a obra, são virgens, mas estão sem azeite na botija. Nós precisamos voltar a ter o azeite na botija. Nós precisamos voltar a pagar o preço para ter o azeite antes que venha o Senhor, e aí você pega o dinheiro e vai comprar, mas aí já é tarde, quando voltar a porta já estará fechada. Então pague o preço hoje por esse azeite, pague o preço enquanto se pode achar o Senhor. Lá em Isaías 55, versículo 6 vai dizer assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, porque está chegando a hora, meus queridos irmãos, está chegando a hora, e nós precisamos fazer a diferença neste mundo. Eu não tenho muito tempo aqui para dar uma palavra grande, mas fica esta alerta para a igreja, fica esta advertência para a igreja, essa exortação para a igreja, esse incentivo. Chegou a hora de nós rompermos as barreiras espirituais, as cadeias infernais, e fazer uma obra que Deus, o Pai, por meio de seu Filho, nos chamou para fazer, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.